Olá, sejam bem-vindas ao programa Expressão Feminina da Bayer Schering Pharma. Hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar e para isso estamos aqui com a doutora Tereza Fontes, ginecologista e obstetra e membro da Comissão de Anticoncepção da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E como de costume com as nossas convidadas. Obrigada pela presença de todas, obrigada doutora pela sua presença. Eu que agradeço, Regina. Obrigada. E para a gente começar esse bate-papo, o que é planejamento familiar e o que você orienta numa consulta desse tipo? O planejamento familiar envolve a orientação de ter e não ter filhos. E dentro dessa orientação de não ter filhos, que é a anticoncepção, que é o mais comum, a gente orienta sobre todos os métodos contraceptivos, suas vantagens, desvantagens, efeitos colaterais, riscos, benefícios. Como proceder, por exemplo, se eu esqueço de tomar a pílula, que é a coisa mais comum, não é? A gente, hoje em dia, a primeira coisa é esqueci de tomar a pílula. O que eu faço? Exatamente. Também orientar essas intercorrências que possam acontecer durante o uso. Tudo isso tem que ser muito bem discutido, orientado e planejado. Também é falado sobre doenças sexualmente transmissíveis? Sim, é importantíssimo, muito importante. Hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza o uso do método de barreira, né, no caso preservativo feminino e masculino, camisinha feminina e masculina, junto com o método de escolha da paciente. Independente do método que ela utilize, é preconizado em todas as relações sexuais o uso do preservativo feminino ou masculino. E doutora, quais são as implicações de uma gravidez na adolescência? O que acontece quais os riscos, tanto para a mulher como para o bebê? Certo. Existem vários estudos mostrando que há uma maior incidência de problemas de saúde para a mãe e para o bebê quando a gestação ocorre na adolescência. Por exemplo, o aumento da pressão arterial, o aumento da glicose no sangue, alterações durante o trabalho de parto, problemas que possam dificultar o nascimento do bebê, enfim, infecções na gestação e depois do parto. E qual é essa idade que esse risco diminui? Quando é que você pode dizer a mulher já é uma mulher, já pode conceber sem esse tipo de risco? Apesar de não existir uma idade limite, né, pontual, a gente sabe que ao evoluir, né, ao sair da adolescência, a mulher se torna mais apta, mais plena a uma gestação mais saudável e com menos riscos. Agora eu queria te perguntar uma coisa que eu esqueci. Que tipo de mulher procura você para fazer uma consulta de planejamento familiar? Adolescente procura pensando nisso? Não, normalmente não. Normalmente são as mulheres adultas, jovens, que nos procuram para orientação anticoncepcional. Eu estou perguntando isso porque a gente tem aqui a Gabriela e a Regina, que não planejaram, não é isso? E tiveram filhos, você com 17, né, Regina, e você com 18. Isso. Gabriela, o que aconteceu? Você não conhecia, não sabia sobre pílula? Como é que foi a sua história? Não, conhecia tudo, todos os métodos possíveis. Foi uma eventualidade mesmo, acabou acontecendo. Porque a tua geração tem acesso a tudo. Tem, totalmente. Na escola, em casa, meus pais sempre conversaram comigo. Foi um acaso mesmo, assim, acabou acontecendo, foi muito sem querer. Você começou a sua vida sexual com que idade? Com 16 anos. E aí engravidou com 18? 18. Mas nesse período, entre os 16 e 18, você usou algum método anticoncepcional? Sim, nesse tempo sim, mas aí acabou ocorrendo bem nesse período, você parou, sempre usei pílula, injeção. Você achou que não ia acontecer? Camisinha, mas achei que não ia acontecer, né? Porque a gente tem essa ilusão que comigo não acontece, mas acontece. E como é que foi para você contar para os teus pais? Como é que foi a tua vida social? Você se casou? Não me casei. A princípio eu fiquei com medo de falar, mas eu falei, mas foi tudo muito tranquilo. Meus pais aceitaram muito tranquilamente. É a nova geração, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo ok. Sim, mas o problema de aceitação foi mais meu mesmo, assim. Eu com medo do resto do mundo. Dos meus pais foi muito fácil e eu acabei... Você sentiu apoio, você teve apoio. Tive apoio totalmente, também, totalmente dele. Mas você não se casou? Você optou por não se casar? Optei por isso. E você, Regina, como é que é a tua história? Então, minha história, eu engravidei com 17 anos, né? E não tinha muita comunicação, assim, com a minha mãe. Meu pai não estava muito frequente, né? Mas com a minha mãe também não tinha aquela conversa que hoje em dia os jovens têm, eu tenho com os Mas meus você filhos. tomava pílula, você me falou. Eu comecei tomando pílula
Aí a minha mãe descobriu que eu tomava pílula e aí me proibiu de tomar pílula, onde já se viu uma menina de 14, né? Que proibiu eu e deu no que cedo. Deu, né? Então ela pegou, me proibiu e eu nunca mais, na época eu deixei de tomar, completamente sem nada. E fui fazendo o método da tabelinha. Certo. Né? E foi aí que eu tive a minha primeira gravidez. Aí você foi fazendo o método da tabelinha. E você se casou, como é que foi para você contar para a família? Como Foi a tua complicado, situação? porque naquela época eu não tinha aquela aceitação ainda, né? Imagina, minha filha, uma mocinha grávida, onde já se viu? Mas era a realidade, tinha que enfrentar, né? Quando minha mãe ficou sabendo, ela programou tudo dentro de um mês para eu estar casando. Entendi. Então, dentro de um mês eu casei. Você vê a diferença das gerações, como é que acontece? Completamente, porque hoje eu tenho filhas moças e a relação é completamente diferente, né? É uma coisa aberta, é uma coisa aceitável, a gente tem um diálogo bastante razoável, né? Porque eu acho que também tem aquela coisa que... aquela preservação que todo mundo tem, né? Em relação às vezes... Eu já tive a opção de não casar. Meu pai falou, não precisa casar, não tem necessidade. Né? E aí você optou por isso. Por isso, agora, sim. a Cleide também, eu não tinha falado da Cleide porque na verdade você teve com 19, né, Cleide? Mas também foi uma gravidez não planejada e você se casou em função dessa gravidez. Com 3 meses, aí eu me casei. Você estava grávida de 3 meses? 3 meses. E você estava tomando anticoncepcional? Você não conhecia sobre isso? Você não tinha acesso? Conhecia, mas foi como ela falou, a gente acha que acontece só com os outros, né? Com a gente, não. Então, eu não prevenia mesmo. Nada. Deixou, a Deus dará, deixou acontecer. Doutora, isso é comum ainda? As adolescentes chegam no consultório, porque hoje em dia elas têm acesso, elas vão ao consultório justamente pensando em ter a primeira relação, não é isso? Ou não? Ainda não? Elas vão, mas a gente encontra alguns problemas, às vezes, na relação entre mães e filhas. Alguma falta de diálogo, às vezes o medo da adolescente achar que a mãe não vai ser conivente com um método anticoncepcional, como foi o caso, né? Exatamente. Isso acontece. Eu acho que, assim, é preciso ter mais diálogo, né, para que até a própria adolescente se sinta à vontade de conversar isso com a mãe, ou com o seu pai. Enfim. E por isso é importante você orientar justamente no caso de um esquecimento, de como proceder. Por exemplo, se eu não estou tendo, não tenho um parceiro fixo e acontece de eu ter um relacionamento, o que eu faço se eu não estou com um método anticoncepcional, não estou usando o método anticoncepcional? Você orienta o que fazer nessa situação? Sim, a gente tem situações emergenciais, são os anticoncepcionais de emergência, mas a gente deve lembrar que são métodos de exceção e não método de eleição. Em situações excepcionais, se for o caso, a gente orienta. Mas a gente deve planejar mesmo, ter um método efetivo, seguro, regular. Só para terminar esse bloco, eu queria... Você pensou nisso, Gabriela, de usar a pílula do dia seguinte, quando você viu que não estava usando o método anticoncepcional? Chegou a passar pela sua cabeça? Chegou a passar, mas aí eu comecei a vai procurar na internet, ver um monte de coisa lá escrita e já viu, né? Falar, depois de até 72 horas você pode usar. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu não vou usar, não vai acontecer nada. Fiquei muito sossegada, muito tranquila e depois de um mês, né? Aconteceu. Você viu o resultado. Eu vi o resultado. Bom, o nosso bate-papo continua no próximo bloco.